sejas meu universo. Opa, tudo bom, galera? Chegamos aí. E também queria agradecer que nós chegamos aos 500 inscritos. Glória a Deus. Queria louvar a Deus por essa oportunidade. Para nós é fundamental. O Evangelho tem sido alcançado por essas 500 pessoas que estão tendo a oportunidade de pegar um canal simples, cheios e recheados de coisas que falam de Deus, da palavra do Senhor, de experiências. E muito obrigado, não só da minha parte, mas da produção do 1 Samuel 7,12 Cast. Mas para cumprir o nosso script aqui, primeiro eu queria te dar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, ou na hora que você está tendo acesso a esse conteúdo. Vai ficar aqui os nossos patrocinadores, vai ficar aqui no nome do Senhor Jesus Cristo as pessoas que a gente apoia nas obras sociais e principalmente vai ficar aqui para você agora, nesse exato momento, esse novo episódio de Alimentando o Nosso Lar. Vamos lá! Fecha a tela e abre a tela. Primeiro, eu queria cumprimentar todos com a paz do Senhor, que Jesus te abençoe, seu dia, sua casa, sua tarde, sua noite e a sua família. Irmãos, nesse Alimentando o Nosso Lar dessa semana, Deus ele trouxe um tema para nós muito interessante. Vamos lá, irmãos, Bíblia aberta e vamos lá para esse tema que será abordado, que é buscando a Deus a todo tempo. O Salmo 63, no verso 3 e 4, vou estar lendo aqui na Bíblia NTH, para um conhecimento, que é uma Bíblia mais atualizada na sua escrita, mas o conteúdo sempre é o mesmo. Vamos lá. O Salmos número 763, verso 3 e 4, está escrito assim: O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei a minha mão em adoração e oração. Amém? Então, irmãos, vamos lá. Por que Deus nos deu esse tema de presente para trazer uma reflexão para a sua vida? Você já reparou que nós vivemos períodos e tempos que nós não buscamos a Deus todo o tempo, mas buscamos a Deus no momento difícil ou no momento que estamos muito felizes? Esse salmista que escreveu esses salmos, o nome do mesmo é o rei Davi. E nesse período que ele escreveu esses salmos, ele estava num deserto, saindo assim, corrido do seu trono, para não entrar em confronto com seu filho Absalão. O Salmos 63, Davi escreveu num tempo não muito bom, foi num tempo difícil da vida dele. E o que mais me chama a atenção é que ele estava num deserto sendo perseguido pelo próprio filho. Olha só para você entender. Mesmo assim, Davi não focou na dor. Ele focou em Deus. Isso nos ensina que a busca por Deus, irmãos, não deve depender da circunstância, mas do relacionamento que nós temos com Ele. E aqui, como irmão em Cristo, eu queria dizer para você, quando você tem por que buscar a Deus em todo tempo? Quando você tem uma vida devocional a Deus, você vai ver a vida com uma ótica totalmente diferente do que você está vendo agora. Talvez eu estou ministrando aqui através do 1 Samuel 7,12 Cast para uma pessoa que está passando por um período de divórcio, por um período que está pensando tirar a própria vida, por um período que perdeu o emprego ou está com as prestações do seu bem acumulada,
Mas eu vou te dizer uma coisa, você tem corrido atrás com as suas próprias forças. Mas qual está sendo o seu foco com Deus? Gente, vamos lá. Você já procurou buscar a Deus antes da crise chegar? Eu queria que vocês tivessem um entendimento. Muita pessoa, irmão, só procura o guarda-chuva quando a chuva começa. O sábio se prepara antes da tempestade. Não é verdade? O que eu quero te dizer com isso? Tem muita gente que vai buscar a Deus quando tudo está perdido. E aí, se não tem um resultado, ele vai lá e fala assim, Deus não é bom comigo. Mas quando Davi fala que Deus, o teu amor é melhor do que a vida, Davi está querendo dizer que independente do que você está vivendo nesse momento, o amor que Deus tem para você é melhor do que a vida que você está vivendo nesse exato momento. Então, eu quero que vocês entendam que buscar a Deus quando surgem problemas é desenvolver uma fé emergencial. E aí esse é o problema, porque tem pessoas que estão na igreja que a fé deles só é como se fosse lá no seu serviço um quadrinho vermelho com extintor. Se pegou fogo, você bate e quebra. E aí vai te socorrer. Não. A Bíblia fala que Deus está conosco todo o tempo. O apóstolo Paulo fala que a nossa conversa com Deus não tem que ser em momentos, mas é sem cessar. E aí, talvez você vai virar para mim e falar assim comigo assim, pastor, mas só que não é fácil buscar a Deus em momentos difíceis. Davi aprendeu a buscar a Deus antes das batalhas. Davi não estava em batalha com seu filho, mas Davi estava no deserto para não batalhar, e mesmo assim estava buscando a Deus. Gente, a mente humana, ela procura socorro só quando está em pressão. Quando está tranquila, ela não quer socorro. E aí, eu quero que você entenda que buscar a Deus não é pela estação que você está vivendo. É o fôlego que você tem na sua própria vida. Porque quem não busca a Deus, eu vou ser sincero com você, não vive, só existe. Por isso que tem pessoas que estão existindo para o pecado, para o adultério, para a fornicação, para o roubo, para o assassinato, para qualquer outra coisa, a prostituição, mas não está vivendo a plenitude que Deus deu, que é ter a vida, que é a única. Ela não volta atrás. Então, irmãos, não espere a crise chegar para aproximar de Deus. Esteja perto, mesmo que você sinta que Deus está longe. Porque o mais longe que você sente que você está de Deus, é o mais perto que você está para vencer esse desafio difícil que você está vivendo. Buscar a Deus no deserto, uma segunda opção. Davi não buscou a Deus no palácio, ele buscou a Deus também no deserto. E aí tem outra classificação. Quando tudo está bem, a gente está indo na igreja. Quando tudo está mal, a gente fala, eu não tenho força para mais nada. Irmãos, o deserto ele nunca vai te proporcionar fortaleza. Ele vai te proporcionar fortalecimento. É diferente. Porque quando você passa pelo deserto, se você ultrapassar ele, você sai dele mais forte. E eu talvez estou falando para pessoas que estão passando um deserto e falam, quando chegará a minha bênção? Deixa eu te falar uma coisa, a sua bênção está perto de você. Basta você continuar caminhando em rumo à direção de Deus. Irmãos, você já reparou que um poço não é cavado no dia do incêndio? Como que você vai cavar um poço no dia do incêndio? Não tem como. O poço ele sempre tem que ser cavado antes do incêndio aparecer. Quando o incêndio apareceu, você está perto da água, é só jogar. Então, quando o problema aparecer, irmão, você está perto de Deus. É só você chamar Ele. Amém? Porque Ele vai te dar 3 respostas. Sim, não ou espera. E uma delas vai te dar uma direção. Então, irmãos, quando nós passamos, vou ser sincero, por alguma rejeição, decepção, a nossa tendência é se fechar, é ficar recuado. Mas Davi ensina a nossa vida como levar a dor para Deus para não ficar isolado dentro dela. Deixa eu te falar uma coisa. A fita isolante, ela isola
o perigo eminente que tem daqueles fios encostar e dar um curto-circuito. E sabe por que nós estamos nos afastando da nossa fé? É porque nós estamos isolando o nosso problema em nós mesmos, sabendo que tem um Deus que pode colocar cada fio da sua vida em determinado lugar, porque a fonte de energia vem dele. Então, no deserto, pelo amor de Deus, não fuja da sua vida com Deus. Por quê? Porque o deserto não é apenas um lugar de provação, também é um lugar de encontrar com Deus. E, infelizmente, muitas vezes a gente encontra com Deus só quando a gente não tem mais saída nenhuma ao nosso redor. Para finalizar, não busca a Deus por aquilo que você quer, mas busca a Deus por aquilo que Ele é. E isso é profético. Por quê? Uma criança madura não procura o pai apenas pelos presentes. Ela ama a sua presença. Irmão, quando você ama a presença de Deus, você pode estar passando a pior tempestade, o pior deserto, a pior coisa na sua vida. A presença de Deus vale muito mais, quando diz um hino. Então, não busca a Deus porque você está sem emprego, porque você está sem família, porque você está destruído. Busca a Deus porque Ele é, porque não há outro caminho. E aí, Davi ensina isso para nós, porque quando Davi está buscando a Deus, Davi não estava buscando um trono ou uma solução. Ele estava buscando pelo o amor de Deus para a vida dele. É como Davi olhasse para Deus e falasse assim: Senhor, o que eu estou passando é difícil, mas eu sei que o Senhor me ama. Então mais vale o seu amor do que a minha própria vida. E isso aí é algo que muitas das vezes a gente não fala na igreja. O amor de Deus é maior do que a nossa própria vida. Então, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Quando a nossa felicidade depende apenas dos resultados, vivemos uma vida inestável. Uma vida que não tem estabilidade nenhuma, porque nós só dependemos daquilo que os números nos entregam e não do que a fé pode nos entregar. Quando a nossa segurança está em Deus, encontramos paz, mesmo em meio às lutas. Não busque apenas a Deus porque Ele faz. Busque a presença de Deus porque Ele é a única coisa que nós temos. Irmãos, eu queria fechar esse Alimentando o Nosso Lar com uma reflexão para a sua vida, que é uma reflexão profética, que é: busca a Deus antes da crise, busca a Deus durante a crise, busca a Deus pelo que Ele é em meio a toda a sua vida. Quem busca a face de Deus encontra força para os dias difíceis, paz para a mente cansada e descanso para a alma sobrecarregada. Aqui fica o meu texto recomendado para a sua vida nesse final do Alimentando o Nosso Lar, que é o Salmos 63, verso 1, que está escrito assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada e seca sem água. Amém? Então reflita isso, busca a Deus em todo o tempo, porque eu tenho certeza que o 1 Samuel 7,12 Cast não vai resolver todos os seus problemas, mas está te entregando uma palavra que pode falar no seu coração nesse momento ou com alguém que você conhece. Aqui fica o meu abraço, a minha oração para a sua casa, para a sua família e o agradecimento por você passar esse tempo conosco de meditação na palavra de Deus. Até a próxima. Vamos que vamos.